Caros amigos, devotos de Fátima, todos salve Maria. Me chamo Márcio Coutinho, sou voluntário da Associação Devotos de Fátima. Hoje no nosso programa vamos dar continuidade daquela continuação da mensagem de Fátima, que foi a segunda parte do segredo, que Nossa Senhora revelou em 1917 a 3 de julho aos pastorinhos, porém foi tomado em público apenas em 1941, conforme a irmã Lúcia descreve e as autoridades eclesiásticas. Ele teve o primeiro vídeo, esse que vai ser a continuação. Espero que nesse vídeo termine toda essa segunda parte, e outro vídeo vai pedir também um ou dois vídeos sobre a terceira parte do segredo de Fátima. Então começamos agora o programa Devotos de Fátima. Essa segunda parte do segredo de Fátima, um grande segredo, e que Nossa Senhora provavelmente mostra um caminho para a humanidade mudar. Ela queria mudar os acontecimentos, como no primeiro vídeo foi bem explicado. Nossa Senhora ela queria também que uma nação, uma certa predileção, que ela se convertesse. Essa nação se chama Rússia. Antigamente, em 1917, ela era URSS, ex-União Soviética. Ela estava sob uma revolução, a Revolução Bolchevique, que era a Revolução Comunista. Nossa Senhora queria que o Papa, junto com toda a sua igreja, consagrasse o seu Imaculado Coração. E se fizesse essa consagração, Nossa Senhora tinha prometido que ela se converteria e ela não espalharia seus erros pelo mundo. Hoje, infelizmente, esses erros estão espalhados. Não estão só espalhados no mundo, na sociedade temporal, infelizmente até no seio da igreja, né? Quem não já ouviu falar na teologia da libertação, movimentos padres que defendem até autoridades eclesiásticas, bispos, defendendo o comunismo ou o socialismo, achando que é uma forma, pode se viver, defender o evangelho na sua totalidade, como pode viver com o comunismo. São duas doutrinas totalmente opostas. Pelo contrário, o comunismo ele vive em função de negar toda a doutrina católica. E Nossa Senhora de Fátima, ela já tinha dado esse alerta que, infelizmente, os homens não atenderam, principalmente as autoridades eclesiásticas. Então, mas antes disso, de entrar nesse ponto, eu quero avisar aqui, porque a mensagem ela vai tratar sobre o ponto da consagração do triunfo do Imaculado Coração de Maria. Então, eu gostaria de fazer os avisos aqui, iniciais. Não esqueçam de se inscrever. Aqueles que se inscrever, acionar o sininho e compartilhar nas suas redes sociais esse vídeo como do canal, estará já incluído hoje na vigília das 6 horas da tarde até 6 horas da manhã do dia. Todos os dias são rezados mais 50 textos para os participantes da campanha. Excepcionalmente, aqueles que divulgar esse vídeo terá esse benefício espiritual que será já incluído nas intenções de hoje. Para aqueles que querem escreverem seus pedidos, incluir seus nomes na missa de sábado agora, basta se inscrever no link aqui abaixo, nas descrições, ou ligar. Lá também terá a possibilidade de saber de como se tornar um apóstolo de Fátima, que ajudar esse trabalho, essa mensagem, fazer que Nossa Senhora, o pedido dela não seja em vão. Nós estamos aqui compenetrados de que a mensagem de Fátima é a mensagem salvadora dessa humanidade, que é o estado que ela está hoje. E isso não é só eu que falo, é Nosso Senhor que dá nos próprios textos da mensagem de Fátima. Então vamos agora na mensagem de Fátima. Não esqueça também, diante da imagem recebendo, reze por todos da campanha aqui. Então, Nossa Senhora, a segunda parte, o segundo vídeo da segunda parte, vai tratar de um dos grandes pedidos, como tinha dito, a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Se tivesse feito, as autoridades eclesiásticas, o Papa e o principal, tivesse feito essa consagração quando na época Nossa Senhora tinha pedido, com certeza a humanidade não estaria nesse estado e a Rússia não teria espalhado seus erros. Isso não é o que eu digo, é que Nossa Senhora está dizendo. Então vamos ver aqui, como o próprio Papa, não sei se foi quando era Cardeal Ratzinger, Bento XVI, tinha dito que o comunismo é o flagelo da humanidade. E foi isso mesmo. Então, Nossa Senhora,
ela tinha, quando eu parei, foi na grande frase que Nossa Senhora tinha dito: por fim, o meu imaculado coração triunfará. Essa frase, eu repito, é a frase mais importante de toda a mensagem de Nossa Senhora. Convém aqui dar uma pequena ênfase, uma pequena explicação, porque ela é importante. Eu vou dar uma pequena explicação. Há mais de 2000 anos atrás, Nosso Senhor pedia que nós pedíssemos a Ele a implantação do reino dele nessa terra. Agora Ele quer mais, Ele como rei e Nossa Senhora como rainha. Eu explico muito simples. Nosso Senhor não vem ensinar a oração perfeita, que é o Pai Nosso. Vamos rezá-la para saber? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, aqui, como no céu. Então, esse pedido que Nosso Senhor mesmo nos ensinou para pedir para Ele, e Ele pediu para si, Ele queria que o homem, a humanidade, a sua igreja, fizesse nessa terra um reflexo do céu, né? Isso se chama o reino de Nosso Senhor, o reino de Nossa Senhora. Nossa Senhora de Fátima, ela vem confirmar essa promessa que inspirou os santos, né? Um dos grandes santos que deixa bem claro é São Luís Maria Grignion de Montfort, né? O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, que ele fala do reino de Maria, que é o reino de Nosso Senhor. E aqui Nossa Senhora, quando fala, por fim, o meu imaculado coração triunfará, ela está querendo dizer que nessa terra terá o triunfo do Imaculado Coração de Maria e do Sagrado Coração de Jesus. Então, por isso que essa mensagem ela tem importância ímpar. É uma mensagem de tudo de esperança para aqueles que querem, diante de Deus Nosso Senhor, fazer aquilo que Ele tanto pede. Por isso que Nossa Senhora fala aqui: se atenderem os meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à igreja. Os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer. Várias nações serão aniquiladas. Mas, por fim, o meu imaculado coração triunfará. Né? E Nossa Senhora continua aqui: o Santo Padre consagra a minha Rússia e se converterá e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Aqui me pede comentar um pouco uma compilação feita pelo padre Luiz Colder, né, que ele fala dessa parte propriamente da consagração da Rússia. Eu tinha dito que eu faria outros vídeos, né, sobre os papas que fizeram a consagração, foram vários que fizeram várias, algumas não foram conforme Nossa Senhora queria. Aqui mesmo esse padre ele fala que a Nossa Senhora deixa bem claro, pede a consagração da Rússia ao seu Imaculado Coração em circunstâncias bem determinadas. Não era consagração do mundo, era da Rússia. E da Rússia naquela época, em 1907, nesse mesmo ano, estava incluindo a Revolução Bolchevista, que era a Revolução Comunista. Então, esse documento que eu vou ler aqui, a irmã Lúcia escreveu em 13 de junho de 1929, propriamente uns 12 anos depois das aparições. Ela foi dada ao seu confessor, que era ela estava num convento das Irmãs Doroteias, que estava provavelmente na cidade de Tui. Ela tinha ido primeiro para Pontevedra e depois foi transferida de novo para uma outra cidade, Tui, que é uma cidade pouco na fronteira com Portugal, muito próximo. E o padre era o padre Gonçalves, que é o famoso padre José Bernardo Gonçalves, perdão. E ele, como confessor do convento, as confissões da irmã Lúcia era para ele. Então ele começava a escrever tudo o que podia se tirar da mensagem de Fátima e mandava para o bispo de Leiria, de Portugal, para ver como se publicava ou não. E, consequentemente, mandava para Roma, para o Vaticano, para ter conhecimento do Papa. Então, essa narração que a irmã Lúcia faz é onde ela recebe uma grande graça de que ela compreende, né, são dadas as luzes para ela compreender o mistério da Santíssima Trindade. Para ver como a mensagem de Fátima, os pastorinhos tinham uma missão enorme, porque era para difundir realmente a mensagem de Fátima. Infelizmente a história não foi tanto como Nossa Senhora desejava, assim como também como os pastorinhos gostariam. Então vamos lá.
Veio algumas vezes confessar a nossa capela o padre Gonçalves. Por quê? Porque ele era o padre, como tinha dito, confessor do mosteiro, do convento. Então vamos continuar aqui. Foi nessa época que Nossa Senhora me avisou de que era chegado o momento em que participasse a Santa Igreja o seu desejo da consagração da Rússia e sua promessa de a converter. Olha, interessante aqui. A irmã Lúcia deixa mais claro do que no trecho que está sobre a segunda parte do segredo de Fátima. Ela queria que a Santa Igreja, o seu desejo de consagrar a Rússia. Quer dizer, Nossa Senhora queria que a sua igreja, que é o corpo místico de Nosso Senhor, sob a autoridade do Papa, a sua promessa de a converter. Então, a consagração da Rússia, ela tinha uma ação imediata. O problema primeira era consagrar a Rússia. Entendeu? A reticência, tem muita reticência, a comunicação foi feita, foi assim, em 13 de junho de 1929. Eu tinha obtido licença da minha superior e confessor para fazer uma hora santa, das 11 à meia-noite. Essa oração, não sei se se lembram, tem pessoas que se voluntariam a rezar das 6 horas da tarde às 6 horas da manhã, e em uma hora todos vão rezando o texto, mais de 50 textos. São essas orações que a igreja sempre difundia, para rezar para o outro. E a campanha tem pessoas voluntárias que estão rezando por você e por mim também. Por isso que quem é o apóstolo de Fátima está sempre beneficiado todo santo dia, são rezados por nossas intenções. Estando uma noite, ela vai narrando o fato, que é como aconteceu, que é interessante. Nessa vigília, das 11 à meia-noite, ajoelhei-me entre o balastralda, quer dizer, o genuflexório, no meio da capela. Quem já viu a igreja antiga tem num convento, tem um pequeno corredor grande assim, onde ela se ajoelhou ali, a rezar prostrada às orações do anjo. Não sei se lembra, no vídeo, pode pôr aqui, das aparições do anjo. Ele ensinou como rezar de conseguir. E era uma oração que não era só de joelho, mas se virava, deitava literalmente de face ao chão, rezando ali, pedindo perdão ao Deus Nosso Senhor. Então ela estava já rezando conforme a oração que ela aprendeu com o anjo de Portugal, o anjo da paz. Senti-me cansada, ergui-me, continuei a rezar com os braços em cruz. Então ela estava com os braços realmente em forma de cruz. A única luz era da lâmpada, aquela lamparina onde se mantinha o Santíssimo Sacramento, que é um sinal para mostrar, todos os católicos deveriam saber, quando se entra numa igreja, tem que procurar ver se a lamparina está acesa, hoje colocam luz, infelizmente, para ver se o Santíssimo está presente lá, ou está no altar-mor, altar principal, ou ele vai estar na capela lateral, a capela do Santíssimo. Quando você entra numa igreja e vê uma luz vermelha acesa, é que o Santíssimo está no sacrário principal, do altar-mor. Então, o católico, ele tem que prestar uma adoração ao Deus Nosso Senhor, ajoelhar de um só joelho, não é fazer aquele negócio de espanta-mosquito, não. Aquele, sei lá o que faz, não. Tem que se ajoelhar, porque ali está a presença real de Nosso Senhor. Ou ir à capela e ajoelhar. Quando se vê que não tem a lamparina acesa, é que o Nosso Senhor não está ali. Aí a pessoa pode fazer a venda diante da imagem de Nossa Senhora, de Nosso Senhor, do santo padroeiro da igreja. Isso aqui é o catecismo básico. De repente, iluminou-se toda a capela. Quer dizer, a única luz era da lamparina, com uma luz sobrenatural. E sobre o altar apareceu uma cruz de luz que chegava até o teto. Então imagine a irmã Lúcia vendo aquela cena. De hora para outra aparece uma grande cruz iluminada, feita de luz, e ela fica totalmente encantada. E uma luz mais clara via-se na parte superior da cruz, então diante da cruz, superior a ela, uma face de homem com o corpo até a cinta, até a cintura. Então se via um homem de cintura para cima. Sobre o peito uma pomba, ali tinha uma pomba, também de luz, e pregado na cruz o corpo de outro homem. Esse é o mistério da Santíssima Trindade. Primeiro estava Deus Pai,
segundo Deus, o Espírito Santo se representa com a pomba, assim que a pomba, e nosso Senhor Jesus Cristo na crucificação, morreu por nós na cruz. Um pouco abaixo da cinta, suspenso no ar, então está abaixo, então a cruz, aquelas três pessoas distintas, nosso Senhor, a Santíssima Trindade, propriamente, na cinta, suspenso no ar, via-se um cálice e uma hóstia grande. Olha que mistério, que coisas nós podemos tirar dali. Sobre a qual caía algumas gotas de sangue que corria pelas faces do crucificado, quer dizer, nosso Senhor crucificado, uma das grandes sofrimentos do nosso Senhor fisicamente, né, que representa um sofrimento maior espiritual, foi a coroa de espinho. Então, corre toda aquela gota. Agora, também de uma ferida do peito, onde foi a lança de Lanciano, que sobre nosso Senhor. Então, o sangue da face, sagrada face de nosso Senhor e do furo no pulmão, no coração do nosso Senhor, no peito, juntava-se os dois sangues e, escorregando pela hóstia, essa gota caía dentro do cálice. Aqui fica muito evidente, somente uma impressão minha, que mostra que Nosso Senhor queria colocar um choque para a humanidade que estava perdendo, os católicos estavam perdendo a fé, que já não acredita tanto como deveria acreditar da real presença de Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento. E mais ainda, seria por meio de Nosso Senhor que viria um dos grandes blasfêmias, não é? O que Nosso Senhor mostra com isso? Quer dizer, é uma verdade onde poderiam ofender, aí que é, ai daquele que comunga não em estado de graça. Quer dizer, nós vamos fazer Nosso Senhor sofrer outra vez, ou até mais, né? Então, que ensinamento Nosso Senhor queria dar à irmã Lúcia? Naquela época as pessoas tinham muito mais fé, infelizmente tinham. Né, o respeito a Nosso Senhor sacramentado, né, como eu acabei de dizer, diante de Nosso Senhor ajoelhar, poucos, né, tem uma exposição do Santíssimo, ninguém ajoelha com os dois joelhos, né, a igreja aconselha que a pessoa, diante de Nosso Senhor exposto, uma adoração do Santíssimo Sacramento, ela deve ajoelhar com os dois joelhos, que Nosso Senhor está exposto, né. Na hora da consagração, nós devemos ajoelhar. Claro, se não tem um problema, uma força maior, problema de saúde, alguma coisa. Mas a pessoa ela tem que oferecer. Se ela é possível fazer, ela deve, é aconselhável que faça. Porque ela vai ali prestar um ato de adoração a Deus Nosso Senhor. Então, continua aqui. Sob o braço direito da cruz estava Nossa Senhora. Olha, Nossa Senhora sempre vem ao nosso socorro. Era Nossa Senhora de Fátima com seu imaculado coração na mão esquerda. Então, Nossa Senhora com a mão esquerda, para mim aqui a esquerda, o coração imaculado dela estava na mão. Quer dizer, olha o simbolismo que no coração, para nós temos as outras aparições, o coração imaculado coração de Maria era cravado de espinho por causa dos pecados dos homens ingratos. Agora uma coisa, na mão esquerda, uma coisa nova, sem espada, nem rosas, mas com uma coroa de espinho e chamas. Interessante, né? Sem espada. Então, outras aparições, até onde eu sei, Nossa Senhora apareceu com espada. Achei, me intrigou-se muito aqui. Eu acho que também, quem souber de uma nota da mensagem faz Nossa Senhora aparecer com espada, talvez na sexta aparição, Nossa Senhora aparece Nossa Senhora do Carmo, várias aparições. Essa com espada, por que está aqui sem espada? Eu me pergunto, eu faço a pergunta a todos vocês aqui. Nem rosas, mas com uma coroa de espinho e chamas. Chama muita atenção. Com seu imaculado coração na mão. Quer dizer, uma coroa de espinho e chamas. A chama na teologia, ela tem muito simbolismo de amor, né? Chama, né? O céu empíreo, né? Como na teologia fala empíreo, vem de chama, o chão em chamas, mas chama de amor, né? Aqui no caso, em espinho e chamas. Será que são aqueles que amam Nossa Senhora e são aqueles que ofendem a Nossa Senhora? Então o coração está ali, por isso que ela pede reparação para aqueles que colocam espinho, cravos. E isso eu falo, somos nós muitas vezes.
E nós, ao mesmo tempo, muitas vezes somos nós, que deveria ser, esse que Nossa Senhora chama para nos reparar essas ofensas ao Imaculado Coração de Maria. Então continua aqui. Com o seu Imaculado Coração na mão, sob o braço esquerdo, uma letra grande, como se fosse de água cristalina, que corresse para cima do altar, formando essas palavras: graça e misericórdia. Uma frase muito bonita. Graça e misericórdia. Misericórdia normalmente só dá. Alguém que tem da ilusão aí, não sei como é possível, mas nesse mundo como está hoje, não, mas Deus, ninguém ofende a Deus. Deus não. Você tem misericórdia porque está tendo alguma ofensa. E graça para quê? A pessoa tenha graça de evite o pecado, de evite ofender a Deus nosso Senhor. Mas é uma palavra que por detrás está de tudo aquilo que Nossa Senhora falou: vigiai e orai. Você reza, mas de tudo tome uma atitude, tome uma ação diante dessa oração, né? Então continua aqui. Compreendi que me era mostrado, aqui a irmã Lúcia narra, o mistério da Santíssima Trindade. Recebi luzes sobre esse mistério que não me é permitido revelar. São poucas pessoas que chamam da santidade, que Nosso Senhor revela o mistério da Santíssima Trindade. Tem um fato, eu me lembro, Santo Agostinho, que estava na praia, São Tomás, Santo Agostinho, estava na praia, ficando pensando, ficou horas e horas sobre o mistério da Santíssima Trindade. E aí foi na praia e viu uma criança fazendo um buraco, pegando a água do mar e jogando, enchendo. E o santo lá viu, mas jovem, o que você faz? Eu estou enchendo com a água do mar esse buraco. Ele falou, mas sabe que isso é impossível de acontecer? Mas ele não percebe que ali era um anjo. Ele falou, é mais fácil encher esse buraco com toda a água do mar do que você compreender o mistério da Santíssima Trindade. Então ali ele vê, acho que é São Tomás, vê que ele estava passando dos limites do que Deus tinha dado de compreensão de vários mistérios. Por isso que é um dos mistérios da nossa fé. Depois Nossa Senhora disse-me, é chegado, essa é uma das frases que começa do lado importante da consagração da Rússia. É chegado o momento em que Deus pede para o Santo Padre fazer, em união com todos os bispos do mundo. Olha que interessante, em união com todos os bispos do mundo. Não necessariamente deveriam estar todos juntos, mas todos tinham que estar conscientes. No momento que o Papa fizesse a consagração, eles fariam em união com o Papa. A consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração, prometendo salvá-la por esse meio. Quer dizer, Nossa Senhora fala aqui, eu prometo, não é assim, olha, se fizer, não, prometo. Mas Nossa Senhora prometeu desde 1929, né? Aqui como foi, 29. E essa carta chegou ao conhecimento do Papa. Não só dele, mas dos outros papas. E depois eu farei o vídeo de quais papas leram a mensagem de Fátima ou aqueles que dizem pode ser ter lido ou não lido. Que é muito interessante para nós entendermos um pouco e que contexto histórico Nossa Senhora aparecia, que mudança na história Nossa Senhora faria se tivesse atendido desde o início, né? As próprias falas da irmã Lúcia, né? Vamos lá. Então Nossa Senhora pede a união com todos os bispos do mundo, a consagração da Rússia, e era a Rússia. Algumas consagrações, o antemão aqui revelo, foi feita a consagração do mundo. E não é, Nossa Senhora pediu a Rússia. Porque na Rússia estava os erros que espalhava era o comunismo, então era para converter a Rússia. Então Nossa Senhora continua aqui, olha que interessante, isso é um ponto aqui que nos dói, deve nos doer, e por isso nós temos que rezar em reparação, fazer um afeto a Nossa Senhora. Um minuto de rezarmos o texto com essa intenção. São tantas as almas que a justiça de Deus condena por pecados contra mim, contra Nossa Senhora, cometidos que venho pedir reparação. Então, Nosso Senhor condena, e Nosso Senhor, por não ter atendido a mensagem de Fátima, aqueles que poderiam atender, eu não quero estar no juízo deles, porque poderiam fazer um bem enorme,
Imagine a humanidade tivesse atendido a mensagem de Fátima, se a Rússia não espalharia seus erros. Nós falamos na primeira parte, na Primeira e Segunda Guerra Mundial, onde matou 10 milhões na primeira, a outra foi de 60 a 100 milhões. O comunismo matou mais de 100 milhões. Isso é um livro negro do comunismo, que o próprio ex-agente da KGB diz, mas foi muito mais. Quantas dessas almas deveriam ser evitadas? Quantas morreram no Estado? E as pessoas causadoras de tudo isso são responsáveis no julgamento pessoal de cada um. Então Deus condena, a justiça de Deus condena por pecados contra mim, contra o Imaculado Coração de Maria. Quantas pessoas falam contra a virgindade de Nossa Senhora. Devemos rezar por elas, se repararem, se arrependerem. Que venho pedir reparação. Nossa Senhora quer uma reparação. Não tem um coração, uma impressão entre espinho e chama de amor? Aqueles que reparam vão consumir esses espinhos de ofensa a Deus Nosso Senhor, no coração imaculado de Maria. Sacrificar-te por essa intenção e ora e reze. Quer dizer, Nossa Senhora revela a irmã Lúcia que faça isso. Santifique, ofereça o sacrifício para que faça reparação. Dei conta, a irmã Lúcia comenta, dei conta disso ao confessor. Então ela comentou ao padre Gonçalves, que me mandou escrever o que Nossa Senhora queria se fizesse. Mais tarde, olha que lastimoso, falar isso aqui tem com o coração abalado. Mais tarde, por meio de uma comunicação íntima, Nossa Senhora disse-me queixando-se. Então Nossa Senhora queixa da irmã Lúcia. Por quê? O que ela vai queixar aqui? Então, aumenta o som aí, que isso vão dizer. Não quiseram atender ao meu pedido? Quem é que não quis atender? A humanidade no todo. Mas de modo especial aqueles que poderiam difundir a mensagem de Fátima. Não vamos tampar o sol com a peneira. Nós achamos numa outra revelação, a irmã Lúcia fala que a superior falou nada poderia difundir a devoção do sagrado dos 5 primeiros sábados, e nem o padre. Nosso Senhor, o menino Jesus aparece a ela e fala, mas quem disse que são vocês que vão divulgar? Eu quero que a minha igreja, ela promulgue, ela ligue o céu, na pessoa do Papa, ligue do céu, diga, porque o resto, a graça eu faço. Nosso Senhor, mas Ele quer, uma vez fez os homens, quer que Ele ajam de forma voluntária, que pratique esse amor desinteressado, isso que Nosso Senhor quer. Mas a grande graça é Nosso Senhor que vai fazer. Mas Nossa Senhora fala aqui, não quiseram atender ao meu pedido, como rei da França. Isso aqui vale a pena nós levantarmos o ponto histórico do rei da França. O que aconteceu? Esse rei da França foi Luís XIV, o rei Sol. Nessa época, tinha uma Santa Margarida Maria Alacoque, que Nosso Senhor aparece para ela. São as famosas aparições do Sagrado Coração de Jesus. Nessas aparições, Nosso Senhor revela várias promessas. Uma delas, que é muito parecida com a de Fátima, são das 9 sextas-feiras primeiras do mês, que faça com uma devoção. Muito interessante. Uma ocasião eu posso falar dessas aparições. Mas nessa ocasião, antes de morrer, Santa Margarida Maria Alacoque, ela manda uma carta ao rei, diante do seu confessor, que Nosso Senhor tinha revelado uma grande profecia, uma grande mensagem, um grande pedido, provavelmente um grande pedido ao rei, que fizesse 4 coisas. Quais foram os pedidos? Eu vou ler aqui. Gravar o Sagrado Coração de Jesus nas bandeiras reais. O símbolo da realeza francesa é a flor de lis. É uma flor muito bonita, pode procurar aí. Queria que nessa flor de lis tivesse gravado o Sagrado Coração de Jesus. Mas, segundo pedido, construir um templo em sua honra do Sagrado Coração de Jesus, onde devia receber homenagens da corte. Então, isso que Nossa Senhora quer dizer? Queria que a nobreza publicamente professasse a fé católica, publicamente professasse sua fé, publicamente fosse dar
um testemunho de que eram católicos e de viver conforme a lei de Deus. Então, por isso que queria homenagem da corte, né? Os nobres já estavam perdendo a fé. Terceiro, o rei deveria fazer a sua consagração ao Sagrado Coração de Jesus. Quer dizer, de tudo fazer um templo. E no final, o próprio rei, como chefe de Estado, chefe daquela nação, que a igreja chama filha primogênica, a filha primeira se converteu, Nosso Senhor daria enormes graças a eles. Acho que é a hora do Ângelo aqui. E deveria empenhar a sua autoridade perante a Santa Sé para obter uma missa em honra do Sagrado Coração de Jesus. Isso aqui é muito interessante. Quer dizer, para ver que a crise de fé, né, a crise religiosa já vinha de muita data. Quer dizer, um rei, um poder temporal tinha que influenciar o poder espiritual de fazer seu papel de empenhar a honra à missa do Sagrado Coração de Jesus. O mais normal deveria vir do clero, fazer sua boa influência, de fazer que o poder temporal faça uma devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Aqui, Nossa Senhora estava querendo usar outros meios, Nosso Senhor, para publicamente honrar o seu Sagrado Coração de Jesus, né? Isso aqui, infelizmente, é muito complicado. No entanto, nada conseguiu. Infelizmente, foi o NaNe, nada aprendi, nada entendi, um indiferentismo total. Parece mesmo que essa mensagem nem sequer chegou ao conhecimento do rei. Talvez não, eu duvido. Só um século mais tarde, a família real responderia, na medida do possível, a esta mensagem. Luís XVI, já Luís XVI, em 1792, ele tem a ideia de consagrar ao Sagrado Coração de Jesus. Porém, a circunstância que ele estava preso pela Revolução Francesa, né? E depois de anos mais para frente, ele foi guilhotinado, né? Guilhotinado, cortado sua cabeça. Então, ali ainda com o chefe de Estado ele faria. Porém, os 4 pedidos parece que repete a mesma coisa da mensagem de Fátima, né? Começam, ao longo depois de passar um bom tempo, começam realmente a atender ou fazer alguns pedidos, né? E é isso que Nossa Senhora tanto, né, queixa-se com muita veracidade, de que, querem fazer o mesmo que o rei da França? E continua aqui. Então, esse é o fato histórico, por isso que Nossa Senhora fala, como o rei da França, arrependam-se, farão, mas será tarde. Mesma coisa que o rei, já será tarde. A Rússia terá já espalhado seus erros pelo mundo, promovendo guerras, perseguições à igreja. O Santo Padre terá muito o que sofrer. Então, essa parte aqui, e aí continua Nossa Senhora, ela fala que eu vou fazer outro vídeo, vai introduzir no texto a oração: ó meu Jesus, perdoai, levai do fogo do inferno, levai as almas mais precisarem, né? Nela, ela introduz essa parte. Tem também a frase: em Portugal se conservará o dogma de fé. Porém, a própria irmã Lúcia atribui essa frase como um inicial da terceira parte do segredo, tá bom? Porque vale fazer vários comentários, porque a frase é muito profunda. Será que só em Portugal que vai conservar o dogma de fé? É puxado. Então ela fala: diga isso a ninguém, a Francisco pode dizer. Então, começa Nossa Senhora, a irmã Lúcia pergunta: então, vós me ser, o que quer mais algo de mim? Ela: não viais no outro mês, dia 13 de maio, no dia 13 de junho, julho e agosto, para que continuar as aparições. E de costume, como sempre, Nossa Senhora se distanciava diante do horizonte, ia para o céu, o filamento, e sumia. Então, essa mensagem é uma mensagem muito séria, muito importante. Por isso, nós temos que ter uma verdadeira devoção ao Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria. Então, vamos pedir ao Imaculado Coração de Maria, que fazer de nós, não só que não ofendemos aos Sagrados Corações de Jesus e Maria, mas que tenhamos a verdadeira devoção conforme Nossa Senhora quer. Não é conforme nossos caprichos, mas conforme ela nos deseja, tá?
Então peçamos a bênção também dos Francisco e Santa Jacinta, que assim como eles mudaram de vida, tiveram essa verdadeira conversão, que fazemos também seguir os exemplos e receber as mesmas graças que eles receberam, tá bom? Então ficamos hoje com esse vídeo e até o próximo vídeo, que se Nossa Senhora desejar. Muito obrigado, salve Maria.